Olha, estamos de volta com o Jornal da Mix. Nossa convidada hoje é a diretora da Casa Escola, a professora Priscila Griner, e a gente vai conversar com ela sobre obesidade infantil e também obesidade na adolescência. Tem uma pesquisa que aponta que 1/3 dos adolescentes terá sobrepeso ou obesidade em 2050. É uma coisa assustadora isso aqui, né? É uma realidade assustadora. E a professora Priscila está aqui com a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia, obrigada aí pelo convite. Primeiro vamos explicar um pouco o contexto dessa pesquisa. Pedro, só aproxima um pouquinho. Pronto, vamos lá. Pronto. Só vamos explicar o contexto dessa pesquisa. Vamos lá. Então, você está me perguntando? Vamos lá. Então, o contexto é essa modernidade, né? Desde os anos 90 vem se observando, chegaram os celulares, antes eram os computadores, e aí até que os celulares e os iPhones da vida, smartphones, e isso transformou a sociedade, né? Demais. Outras coisas, outros elementos também, outros fenômenos, né, sociais trouxeram transformações, é lógico, né? A saída da mulher do lar, né? Os dois têm que trabalhar, têm que dar conta, né, de tudo que é necessário para se manter atualizado, né? Então isso tem um custo, é uma libertação. Por outro lado, a babá eletrônica, inicialmente a televisão, que já era discutida, já, né, tinha os seus danos, e aí quando chega o celular, isso se agrava de uma forma assim, que é difícil de conter, e na pandemia isso ficou muito evidente. Muito evidente. As crianças, de um modo geral, estão brincando menos, né? Eu digo assim, elas estão mais presas nos apartamentos, elas estão presas nos ambientes fechados, não só na questão do celular, mas também dos videogames. Então, assim, elas estão se movimentando menos. Pronto. E isso faz com que pesquisas como essa, e eu vou dar aqui detalhes aqui, é uma pesquisa feita e divulgada pela revista Lancet. Essa pesquisa revela que a obesidade infantil mais do que triplicou de 1990 a 2021, que foi o período aí da pesquisa. E essa é a tendência de crescimento, projetando aqui 1/3 dos adolescentes estejam obesos em 2050. Então é uma projeção muito preocupante e já existe inclusive o alerta da Organização Mundial da Saúde. Então a senhora falou da pandemia. A pandemia deixou isso muito mais evidente, né? Sim, as crianças ficaram... Aí realmente elas ficaram enclausuradas, muitas vezes os pais trabalhando sem poder dar a devida atenção. Então a salvação ali era a tela, né? Tela. Foi. Tela grande, tela pequena, de todo tipo. Os meninos retornaram, os alunos retornaram à escola assim, extremamente viciados. A gente teve que ter metodologias para baixar o olhar para o livro, porque eles estavam, né, acostumados à tela. Então nós lançamos o material do livro na tela, para poder, devagarzinho, vamos voltar para o livro. O livro. Sim. Priscila, e aí como que você enxerga essa proibição de celular agora? Porque eu já fui repórter de rua e eu, fazendo matérias em escolas, eu achava muito interessante. Quando estava no intervalo, a gente não via mais aquela coisa como era na nossa época, que era todo mundo brincando, correndo. Era cada um sentadinho ali no cantinho olhando para o celular, o que já me reduzia bastante. Também a atividade física como brincadeira. Com essa nova medida, você vê a mudança, essa alteração desse cenário? Sim, eu acho que isso veio ajudar, né, esse segmento da sociedade que é a escola. E assim, ao meu ver, o Estado entendeu que também tem que se responsabilizar. Então, é por meio de leis que ele vai, né, se manifestar. Então, eu acho assim, foi muito bem-vindo, isso tem que ser, né, porque quando a criança está no celular, ela não está no aparelho, ela está num mundo que você desconhece, o adulto desconhece. Então,
a criança vai a todos os lugares que a gente não sabe, como se fosse daqui para uma esquina que você desconhece e que ali tem sujeitos, né, mau caráter, criminosos que vão atuar em cima dessa criança, seduzir. Só para complementar, Pedro, e o mais importante, as crianças estão ali no celular, num outro mundo, mas elas estão na escola. Elas estão indo para a escola para quê? Para aprender, para interagir, né, com seus colegas, socializar e também, enfim, praticar esporte, praticar atividade física, enfim. Ela vai para a escola, ela precisa exercer o papel que ela na escola, né? Tá, mas isso fica um alerta também para os adultos, que quando você está no celular, teu corpo está aqui, mas você não está. Né? Então, cabe entender também que os adultos dentro do lar, se eles estão no celular, eles não estão em família. Eles não estão com as crianças, eles estão fora. Né? É bastante neurótico. Né? Eu estou aqui, mas estou lá. Né? E isso tem influenciado demais, né, o comportamento das crianças, tem modificado e causa bastante estranhamento. Ô Priscila, você acredita que ainda há tempo de se recuperar isso ou dificilmente vai voltar a ser como era antes? Eu acredito que sim. Agora, os adultos têm que entender que eles também têm que mudar, eles também estão viciados, estamos viciados, precisamos fazer também algo por nós enquanto adultos e principalmente se responsabilizar, entendendo cada um sua função. Você é pai, você é mãe, você tem essa responsabilidade e precisa ter interação com o adulto. A criança, ela não vai se tornar um sujeito humano se não tiver a intervenção do humano. E começa do olhar, começa do modo de falar. Você tem que falar olhando, não adianta você falar com teu filho olhando para o celular. Né? E isso vai refletir também como ele vai se alimentar. Priscila, e qual é a estratégia da Casa Escola no enfrentamento dessa questão da obesidade? Qual é a visão de vocês e qual é a estratégia de vocês? Acho que vocês no início colocaram assim, a Casa Escola tem muito esporte. Eu acho que a Casa Escola tem um espaço para brincar. A brincadeira. A brincadeira. Tem esporte também. Mas, em primeiro lugar, lá nos 2 anos de idade, né, quando a criança chega à escola, ela tem muitas oportunidades de brincar. Porque ela é sensório-motor. Certo. Ela precisa ter várias experiências com o corpo e a gente não pode separar a cabeça do resto do corpo. Né? E as escolas, geralmente, elas são cognitivas. Elas prezam pelo conhecimento, pelos exames, pelas provas, pelo concurso. E você dá a oportunidade da criança brincar, imaginar, né? Isso faz parte da formação de um sujeito humano. E não deixa de ser atividade física, porque no caso aí, o aluno, né, o estudante, o jovem, ele está em movimento, né? Então, assim, é porque a atividade física é muito relacionada à prática esportiva, a frequentar uma academia e tal. Não, a partir do momento que ela está brincando, ela também está se movimentando e exercendo uma atividade física. É um pouco esse contexto, né? Sim, inclusive assim, a aula de judô para criança pequena, ela vai ser muito lúdica, vai ter muita brincadeira. Sim. Né? Porque a brincadeira faz parte do desenvolvimento da criança. Com certeza. Priscila, e qual o papel da escola nessa questão da alimentação, de estar incentivando a criança a fazer boas escolhas? Hoje tem muitas escolas, na minha época, na minha escola já era cachorro-quente, mini pizza, coxinha, pastel. Refrigerante, mas hoje tem esse olhar mais atento, sobretudo com esses dados alarmantes de obesidade? Então, a escola tem um papel fundamental e, novamente, eu reforço. Não é a criança, é o adulto. O que nós vamos oferecer? O que nós vamos oferecer? Mas há uma orientação, um direcionamento para que haja uma mudança de hábito? Então, nós temos o dia da fruta, que as frutas vêm de casa. E aí tem pai que manda a fruta que a criança não gosta, de propósito, para estar ali presente. Né? Então, a gente vai também crescendo, realizando esse Dia da Fruta, a gente também vai entendendo melhor como é que a adesão da criança acontece, como é que o encantamento. Então, tem criança que aprende a comer manga na casa escola.
né? Porque viu todo mundo comendo, mas antes ela rejeitava, aquele negócio meio molhado, não sei o quê, né? Então, porque a criança, ela, antes do paladar, mesmo assim, ela é sensório motor, se tem uma fibra, se tem um negocinho que entra na boca, por isso que sai catando os verdes, sai tirando a cebola, sabores, né? Né? Aí os sabores vão também se desenvolvendo, mas ela tem essa questão do toque, né? De sentir a espessura, a fibra, né? E a gente tá mais é gostoso, mas não convence, né? Agora a senhora falou que o pai manda aquela fruta que o menino não gosta. Podendo começar pelas que o menino gosta, pô, que a pessoa gosta, né? Agora nada o camarada mandar uma jaca com a criança. Agora, isso vale, Priscila, também para as verduras, por exemplo? Também, a mesma coisa. Tem um dia da verdura também. Não tem. A gente não chegou a tanto, mas fica a ideia. Mas a gente tem a culinária, Aí na culinária a gente faz um bolo de cenoura. As crianças ajudam na preparação, ajudam isso na já preparação. Incentiva também. Então essa questão da alimentação está ali, né? O que é orgânico, né? Porque a gente faz um trabalho com projetos, então a gente já fica pensando qual é a culinária que pode fazer em Vocês relação têm a lanchonete, esse tema. né? Tem uma orientação, cantina. uma cantina. Ela tem essa preocupação de oferecer menos refrigerante, mais suco. Tem alguma coisa nesse sentido? Refrigerante é proibido. Ah, bacana, né? Isso aí, bacana. Então a Casa Escola, ela já antes da lei surgir, a gente já tinha essa. Tem uma lei proibindo refrigerante nas escolas hoje? E salgadinhos, não e sabia. frituras, tem. Também Agora não. nem todas Eu não compram. sabia. Por exemplo, venda de pipas, essas coisas. Escolas não pode. públicas, é isso? Todas. Todas. É Todas. mesmo? Não sabia. Não, cara. Tem uma Já lei que passou proíbe por refrigerante e esses proibido. não processados. Ultraprocessados. Aí eu acho que eu não me atualizei em relação à lei, mas não tem, eu acho que não tem esse termo. Tem um nomezinho para Mas- esses processados. Industrializados. E- Tem bagana. Tem um bagana, nomezinho. pronto, bagana é proibido. Né? Tá? Agora, eu sei que muitas cantinas elas são terceirizadas, e aí, né? Não tem um controle. Já né? não tem um controle, mas a vigilância sanitária costuma visitar os estabelecimentos. Aí as cantinas devem oferecer sucos, frutas, Sim. tem esse tipo de... Sim, a gente tem. Pronto, a nossa cantina não é terceirizada. A maioria dos produtos são manipulados lá nessa cozinha. A gente faz conversas com os alunos também, eles dão sugestões, a gente se abre para sugestões plausíveis, porque às vezes vem umas ideias, né, sem noção, mas Certo. faz parte. Priscila, você falou muito dessa questão, sempre que a gente bate você fala, mas os adultos. Qual a orientação para os pais nesse sentido de tentar reverter esse quadro de obesidade aí entre as crianças? Pronto. A orientação. Assim, só retomando essa questão da fruta que a criança não gosta. Como é um momento coletivo, então a variedade vai estar presente. Então a criança vai ter a possibilidade de comer aquilo que ela gosta. Certo. Mas enviar no sentido de estar presente, estar presente, porque existe assim uma tendência de, ele não gosta, então desaparece. Ele não gosta de nenhum verdinho, tá? Você não vai misturar de propósito e deixar visível, né? Certo. Mas não, tá no teu prato, não precisa comer. Quem sabe um dia, né? Então é o quiabo. Que negócio, né? Tem gente que não gosta. Mas tem modos de preparar, tem modos de trazer, né, o quiabo ao prato e de ser bastante gostoso. E um dia, quem sabe, acontece. Às vezes numa salada, né? Mas sem violência, né? A gente tem que pensar nisso. Sem obrigar, né? Sem Tentar obrigar, sem convencer. abrir a boca da criança e empurrar para dentro, né? Isso de jeito nenhum. Mas vai naquela coisa, tá ali, aí um dia vai ligar um botão que a gente não sabe qual, o mesmo aconteceu com a gente, e aí vai comer. Mas repete a pergunta que eu esqueci. De qual orientação para os pais, para em sim. casa também eles tentarem reverter esse quadro de obesidade nas crianças? Então, a família tem que ser o exemplo, o adulto tem que ser o exemplo. Não adianta você estar ali comendo um cachorro quente de salsicha, E querendo né? que você coma uma salada. E Querendo que a criança come, coma fruta. Não, você não pode comer brigadeiro. Você não vai para uma festa de aniversário, tá cheio de brigadeiro, cheio de coisa, Mas todo mundo come. Não, isso- você não pode comer açúcar. Priscila, isso é muito interessante. A neta da minha irmã, ela hoje está com 5 anos, mas desde os 2, Diógenes, ela aprendeu, cara, ela come beterraba
assim como quem está comendo um chocolate, Gostando, ela come. né? É impressionante, né? É uma coisa assim que você diz. Chocolate, por exemplo, né? Se eu der um chocolate a ela, disse, tio Pedro, eu não posso comer chocolate agora. É de manhã. Só posso comer chocolate depois do almoço. É uma coisa que eu. Pô, é legal, sabe? É muito legal. É difícil ver. É difícil Mas isso ver. teve um investimento. Teve o pai. É isso que não, né, permite. ficam assim, você não pode. Não. Aí você vai criar uma criança anoréxica ou alguma coisa, vai dar algum pipoco. Porque você impedir no meio social, né? O social está lhe falando. Mas você tem que moderar, né? Pode que criar uma moderar. Pode também compulsão, liberar, né, mais tarde, né? talvez. Pode, mas tem que moderar, ou tem que fazer um preparo e levar, ou limitar, você vai comer 2, mas não vai comer mais. Só um detalhe né? nisso que você falou, Priscila, a mãe, ela dá o exemplo, a mãe dela. Ela come a beterraba junto com ela, porque ela vê a mãe comendo chocolate. Aí a mãe olha assim, às vezes está doido para comer, diz, não, mas não vou comer agora não, só como depois do almoço. Aí ela... Eu só tenho mais um minutinho e eu queria saber se há uma orientação da escola para as famílias, para ficar ligado nesse tema. Na experiência da Casa Escola, vocês têm feito alguns encontros, reuniões, talvez palestras, para fazer essa orientação? Há esse tipo de interação? Sim, nós temos reuniões, né, com os pais e a gente conversa, e tem famílias que procuram a nutricionista para conversas individuais, né, estão tendo ali alguma dificuldade. Saem recomendações, né, de preparo de lanche, o que mandar, o que não mandar, o que não pode. Na Casa Escola não isso. pode entrar uma latinha de guaraná e um saquinho de batata frita. Já está vedado, Até já está não, proibido, as né? crianças denunciam, inclusive. Ele tá. Né? E aí a família gentilmente é alertada que não pode, né? Então, a gente tem vários movimentos e tem que ter atitudes. É né? isso aí. E vocês estão no caminho certo. Eu queria agradecer a presença da professora e diretora da Casa Escola, Priscila Griner. A gente tratou hoje aqui de um assunto muito importante, que é a questão da obesidade infantil na adolescência, que tem crescido ao longo dos últimos anos. E a gente falou nas ações para tentar combater. Priscila, muito obrigado por sua presença Obrigada a aqui. você. Viu? Obrigado, Priscila. Obrigada.